Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando César, sou cirurgião cardiovascular, com especialização em cardiopatias congênitas, trabalho aqui na Cardioped Brasil, e hoje eu vou falar para vocês da anatomia do coração normal, né? É muito importante conhecer a anatomia para dar andamento e entendimento a todo o restante das doenças, do tratamento cirúrgico, né, de tudo que vocês vão vir a deparar agora na formação e depois na vida, né, com as cardiopatias congênitas. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre anatomia. Então, vamos lá. O coração, né, é um órgão que ele está localizado no mediastino anterior, com 2/3 da sua massa no hemitórax esquerdo, e o eixo maior dele é oblíquo e dirigido para o hipogastro esquerdo, né? É recoberto pelo pericárdio, pelo saco pericárdio, que tem ele é composto de duas lâminas, né? A visceral e a parietal. A visceral encostada no coração e a parietal é a que forma mesmo o saco pericárdico. E essas duas lâminas, elas se encontram, né, na face posterior do coração, né, junto aos átrios, onde desembocam as veias, né, as veias cavas e as veias pulmonares, e nos segmentos arteriais das grandes artérias. É uma imagem do tórax, que foi aberta, retirado a face anterior, né, das costelas. Então, o que a gente encontra a hora que a gente abre o tórax do paciente? O coração envolto no saco pericárdio, esse aqui é o timo, né? A face diafragmática do coração. Então, aqui a gente encontra o saco pericárdio que eu tinha falado. Essa daqui é o pericárdio parietal e o visceral é o que está encostado no coração. A gente nota que tem um espaço entre as duas lâminas, né, que é preenchido por líquido, o líquido pericárdio. Aqui, nessa imagem, a gente vê onde tem o encontro do pericárdio parietal com o visceral, né, na face posterior do coração, né, junto ao átrio esquerdo, aqui no caso, nessa imagem. E nessa próxima imagem, nessa linha pontilhada em amarelo, né, junto às veias pulmonares, né, e as grandes artérias, a aorta e o tronco pulmonar. Então, nessa área é onde tá as duas lâminas do pericárdio, elas se encontram. Então, essa parte tudo fica dentro do saco pericárdico e o que está para fora, né, já não tem contato com o líquido pericárdico. O coração, ele também tem algumas faces, né? Face anterior ou externo-costal, que representa as câmaras direitas, face inferior ou diafragmática, basicamente composta pelo ventrículo direito, e a face lateral, que é o ventrículo esquerdo. O ápice do coração é representado pelo ventrículo esquerdo e a base pelos átrios, as grandes artérias, né, a aorta e tronco pulmonar e as veias cavas e veias pulmonares. Aqui na imagem, para a gente notar. Então, a face anterior, né, ou externo-costal, representada pelo átrio direito e ventrículo direito, a face diafragmática, basicamente ventrículo direito, e a face lateral, que é o ventrículo esquerdo. Mais uma imagem, aqui é um desenho, aqui é uma imagem real. Então, face anterior, né, átrio direito, ventrículo direito, face diafragmática, representada basicamente pelo ventrículo direito, e a face lateral pelo ventrículo esquerdo. Nessa imagem, eu queria chamar a atenção para vocês para duas estruturas, né? Nervo frênico direito e nervo frênico esquerdo. Essas duas estruturazinhas
brancas aqui. É uma coisa que vocês vão ver bastante nos nossos pacientes, não, bastante entre aspas, né? Mas acontece com uma certa frequência pacientes com paralisia frênica. Por quê? Essa estrutura está muito próxima de tudo que a gente está mexendo, veias cavas, átrio, aqui na esquerda, o ramo pulmonar esquerdo, o apêndice atrial esquerdo, as veias pulmonares aqui atrás. Então, isso numa reoperação, como fica tudo aderido, a gente precisa individualizar as estruturas e às vezes acaba lesando os nervos, né, por estar muito próximo e a gente não consegue separar as estruturas sem causar algum grau de lesão nos nervos. Tá? Eu só queria chamar atenção para isso, da importância, né, da relação que eles têm muito próximo com as estruturas cardíacas. Agora, passando para dentro do coração mesmo, vamos passar câmara por câmara para definir certinho o que é, como que a gente identifica que aquela câmara é um átrio direito, ou um átrio esquerdo, ou um ventrículo direito, por exemplo. Tá? Então, o átrio direito, ele vai receber a drenagem venosa sistêmica pela veia cava superior e veia cava inferior. E também a maior porção da drenagem venosa coronariana, através do seio coronariano. E vai se conectar a um ventrículo morfologicamente direito. Tá? Algumas características, assim, se vocês estiverem olhando uma imagem ou uma cirurgia nossa, que vocês vão saber que é obrigatoriamente um átrio direito. O apêndice atrial dele, ele tem uma base longa e a ponta romba. Na hora que eu mostrar o apêndice atrial esquerdo, vocês vão conseguir ver bem a diferença. Tá? Então, gravem isso, uma base larga com ponta romba. Aqui uma outra imagem mostrando uma base bem larga e a ponta romba. Tá? No interior do átrio direito, a gente encontra algumas estruturas que caracterizam que é obrigatoriamente um átrio direito. Uma das principais e mais fáceis de serem identificadas, né, é a crista terminal, que é essa prega muscular aqui bem evidente. Ela vai separar a parte trabecular da parte lisa, né, do átrio direito, e por essa crista terminal ela passa alguns feixes preferenciais que transmitem o estímulo nervoso do nó sinusal até o nó atrioventricular. Então, o cirurgião, na hora que vai abrir um átrio direito para realizar uma correção, ele tem que tomar cuidado para não lesar essa estrutura, tá? Uma outra característica, né, uma outra estrutura que caracteriza o átrio direito é a válvula de Tebésio. Essa prega muscular aqui que está junto ao orifício do seio coronariano. Outra estrutura característica de átrio direito é a válvula de Eustáquio, que ela é a válvula que tem junto do orifício da veia cava inferior, né, a função dela é função fetal, para direcionar o fluxo de sangue dessa cava inferior para o forame oval, né, e quando ela tem esse aspecto fenestrado, igual aqui na foto, ela é chamada de rede de Chiari. Uma outra imagem, né, mostrando que a válvula de Eustáquio, que ela foi cortada, né, mas aqui vocês veem que ela já não tinha aquele aspecto fenestrado. Né? Aqui é a válvula de Tebésio, que eu já tinha falado, a crista terminal vai estar aqui em cima, então não está dando para ver. Uma outra coisa importante no átrio direito, isso daqui vocês têm que gravar muito bem. Triângulo de Koch. O que é o triângulo de Koch? Ele é formado pelo tendão de Todaro, tá? Aqui, o seio coronariano e o folheto septal da válvula tricúspide. Essa região entre essas três estruturas. Qual que é a importância do triângulo de Koch? É que no vértice superior, nessa região aqui,
está localizado o nó atrioventricular. E mais para frente eu vou mostrar em outras imagens que a gente trabalha muito perto dessa região para realizar várias das correções cirúrgicas. Então, é importante a gente saber a localização disso para não causar alguma lesão nessa área e um bloqueio, né, do paciente. Aqui lá um desenho e aqui uma imagem mesmo, né, do triângulo de Koch. Então, tendão de Todaro, seio coronário, folheto septal da válvula tricúspide. Nessa região aqui está localizado o nó atrioventricular. E nessa região também vai estar localizada as principais, as mais comuns CIVs, que é o defeito cardíaco mais comum, né? Então, elas estão localizadas muito próximo dessa região. Então, na hora que o cirurgião vai fazer uma correção cirúrgica, tem que passar os pontos aqui. A gente tem algumas técnicas para evitar de causar lesão dessa região, né? Para não ter alteração de ritmo do paciente. Uma outra característica do átrio direito é que a face septal dele é lisa, é mais lisa. Tá? A gente não vê pregas musculares tão evidentes igual depois da crista terminal, né? Existe a presença da fossa oval, que é essa depressão aqui, que a gente consegue ver de tecido. Então, essa daqui é a lâmina da fossa oval e essa borda um pouquinho mais elevada é que a gente chama de limbo da fossa oval. E o forame oval vai estar localizado nessa extremidade antero-superior, né, da lâmina da fossa oval, e a importância dela é na vida fetal para desviar o sangue direto para o átrio esquerdo. De átrio direito é isso. Tá? Agora passamos para o átrio esquerdo. Câmara cardíaca mais posterior. A gente, na hora que abre o saco pericárdico, a gente não enxerga o átrio esquerdo. Em alguns casos, a gente enxerga uma pontinha do apêndice atrial esquerdo, né, mas para enxergar o átrio esquerdo mesmo, a gente tem que levantar o coração. Tá? Ela vai receber a drenagem das 4 veias pulmonares e se conectar ao ventrículo morfologicamente esquerdo. Então, essa daqui é a imagem do átrio esquerdo, após levantar o coração, né, pegar ele pelo ápice e trazer o ápice na direção cefálica, então a gente consegue chegar no átrio esquerdo. Notando aqui a linha de reflexão do pericárdio, né, e ele recebendo as 4 veias pulmonares. Característica do apêndice atrial que eu tinha dito para vocês. Ele tem uma base estreita e a extremidade dele é digitiforme, diferente do direito, que tinha uma base bem larga com a ponta romba. Uma outra imagem que a gente vê, né, a base dele bem estreita e ele bem digitiforme, na forma de um dedo, né? É bem característico. Quando a gente encontra isso, a gente sabe que é um apêndice atrial esquerdo. No interior dele, ele é bem mais liso, né, em comparação com o direito. As trabeculações elas vão estar restritas apenas ao interior desse apêndice direito. Ele não vai ter tanto aquelas pregas musculares como a crista terminal, tendão de Todaro, aquelas estruturas mais evidentes assim. Uma outra foto, né, então mostrando que ele é bem liso, as trabeculações vão estar restritas apenas ao interior do apêndice atrial aqui, e mostrando o orifício das veias pulmonares. Ok? Isso sobre os átrios. Agora passando para os ventrículos. Tá? Para ser caracterizado como um ventrículo verdadeiro, ele tem que ter 3 porções. Então, tem que ter via de entrada, porção trabecular e via de saída. Quando falta alguma dessas porções, ele é chamado de um ventrículo rudimentar. Né? Então, o ventrículo direito, a via de entrada dele é a válvula tricúspide.
Não, então, tem 3 folhetos, folheto septal, folheto anterior e folheto posterior, né? Aqui mostrando novamente os 3 folhetos da válvula tricúspide. Ela vai ter uma inserção mais apical, mais direcionada para a ponta do coração, quando comparado com a válvula mitral, né? As cordas dela pode ter inserções diretas na superfície septal, e em algumas delas vão estar também nos músculos papilares, que não são, que podem ser vários, né? Não tem um número constante. Já na válvula mitral do lado esquerdo, vocês vão ver as características assim. Então, o anterior é sempre constante, e o posterior e o medial, o número deles são variáveis, tá? Aqui é para mostrar aquela diferença na inserção. Então, notem que nessa foto a gente consegue ver que é como se a válvula tricúspide estivesse mais para dentro da tela do que a válvula mitral, né? E aqui a gente consegue ver a diferença de alturas, né? Então, a ponta do coração está aqui na ponta da seta. Note que a tricúspide está mais perto da ponta do que a válvula mitral, do que o anel dela, que estaria aqui, e da tricúspide nessa altura. Isso daqui é importante para a gente saber que as inserções valvares elas vão delimitar a via de entrada. Então, o que a gente vai chamar de via de entrada no ventrículo? É da linha do anel da válvula até onde chegam as cordas tendíneas que sustentam essa válvula. Então, essa daqui é a porção da via de entrada do ventrículo direito, no caso. A porção trabecular do ventrículo direito, ela vai ter essas trabéculas bem grosseiras, né? Isso tem uma implicação para o cirurgião quando a gente vai realizar o fechamento de alguma CIV que está localizada na porção trabecular. Dificilmente a gente vai conseguir fazer, né, via átrio direito, passando pela válvula tricúspide e enxergar a CIV dentro do ventrículo direito. Por quê? Essas trabeculações são tão grosseiras que elas confundem. Então, a gente poderia achar que isso daqui seria a CIV, só que às vezes é só uma dobra muscular, uma trabeculação, né? Então, normalmente, nesses casos, a gente tem que usar uma outra via para realizar o fechamento da CIV trabecular, tá? Em algumas dessas trabéculas, elas são bem evidentes e têm nome, né? E elas foram nomeadas porque elas têm uma certa função desse ventrículo, né? Uma delas é a trabécula septomarginal, que é essa aqui, ela é bem evidente na hora que a gente abre o ventrículo. Ela tem essa forma de Y, né? E ela vai ser para a porção trabecular da via de saída do ventrículo direito. Uma outra imagem, né, da trabécula septomarginal, então formato de Y, separando a porção trabecular da via de saída desse ventrículo. Outra foto, né, então a trabécula septomarginal aqui, separando a porção trabecular da via de saída do ventrículo direito. Uma outra prega muscular que é bem evidente é a banda moderadora, está aqui na ponta da seta. Ela vai unir a superfície septal à parede livre desse ventrículo direito e vai estar localizada na base do papilar anterior, né? A importância dela no eco fetal, principalmente, é uma marca anatômica que vai identificar para o ecocardiografista que esse daqui é um ventrículo direito, porque vocês vão ver no andar do curso que às vezes os ventrículos estão trocados, né, de posição, e o ecocardiografista não sabe disso, mas daí quando ele localiza essa estrutura, ele sabe que aquele ventrículo é obrigatoriamente direito. A via de saída do ventrículo direito, ela é composta por um infundíbulo muscular completo, que vai dar suporte para as válvulas pulmonares
e vai separar a válvula pulmonar da válvula aórtica e válvula tricúspide. Aqui na imagem fica fácil da gente entender. Isso daqui foi retirado um pedaço da face anterior do ventrículo aqui, mas a gente nota que esse daqui é um folheto da válvula pulmonar. A gente vê que tem músculo nessa região, músculo aqui. Esse músculo dava a volta em toda essa circunferência da válvula pulmonar. Então, ele sustenta os folhetos e essa prega muscular, né, que é o infundíbulo, ele vai separar a válvula pulmonar da válvula aórtica e a válvula pulmonar da válvula tricúspide. Uma outra imagem, então aqui o músculo também foi retirado da face anterior, então suportando os folhetos da válvula pulmonar e separando ela da válvula aórtica e da válvula tricúspide. A válvula pulmonar, ela não tem um anel verdadeiro, né, e é composta de 3 folhetos: folheto anterior, posterior direito e posterior esquerdo. Isso daqui é uma imagem que foi aberta o tronco pulmonar, né, longitudinalmente, então mostrando os 3 folhetos da válvula pulmonar. Não tem um anel, então esses folhetos eles estão aderidos diretamente no músculo do infundíbulo para dar o suporte para esses folhetos. E aqui um resumão de ventrículo direito, né? Então, lembrando as 3 porções dele: via de entrada, né, que vai do anel da válvula tricúspide até onde estão inseridos as cordas, porção trabecular, que é a maior porção, e a via de saída, né, do ventrículo direito após a crista terminal, né? A trabécula septo-marginal, né? A outra estrutura importante, banda moderadora, que está unindo a face septal, né, ao septo, a face livre do VD, e está na base do papilar anterior da tricúspide, né? Aqui a porção da via de saída, que tem um infundíbulo, né, que faz toda a circunferência da via de saída, dando suporte para os 3 folhetos da válvula pulmonar. Ventrículo esquerdo. A via de entrada dele é composta pela válvula mitral, que tem 2 folhetos, né? Folheto anterior e folheto posterior. Essa divisão A1, A2, A3, P1, P2, P3, isso daqui é mais importante para o cirurgião, né? Para o ecocardiografista também. Quando tem alguma lesão de válvula mitral, se o ecocardiografista consegue chegar e já falar para o cirurgião, ó, fica na transição do A1 com A2, né, perto de P1, perto de P2, alguma coisa assim, facilita um pouco o trabalho do cirurgião. E essa orientação é imaginando que essa daqui é a visão que o cirurgião tem da válvula. Então, a cabeça do paciente estaria desse lado e os pés do paciente desse lado. O tórax, a face anterior do tórax para cá e as costas do paciente para cá. Aquela uma imagem, aqui uma foto, né? Então, folheto anterior, folheto posterior. Então, aqui seria A1, A2, A3, P1, P2, P3. Essa é a visão que o cirurgião tem quando abre o átrio esquerdo, né? Então, a cabeça do paciente está desse lado, os pés para cá, face anterior do tórax aqui e as costas do paciente aqui. A válvula mitral, diferentemente da válvula tricúspide, as cordas só vão inserir em músculos papilares, né, que são 2, né, o póstero-medial e o anterolateral. Na válvula tricúspide, essas cordas também se inserem na face septal diretamente, e os papilares são em números variáveis. A porção trabecular aqui. Vocês lembram da imagem da porção trabecular do VD, que era aquelas trabéculas bem grosseiras, né? Aqui no ventrículo esquerdo, elas já são trabéculas mais finas, e elas vão estar restritas ao ápice. Então,
por isso que eu falei que às vezes a gente tem que abrir mão de trocar a via de acesso para fechar uma CIV trabecular, né? Porque a gente, nesse caso, a gente sabe certinho que isso daqui é uma trabeculação, não é uma CIV, a gente não vai confundir um buraco que atravessa o septo com uma trabeculação fininha, assim, né? E aqui é para mostrar que elas estão restritas ao ápice. Tem uma grande parte do ventrículo esquerdo que ela tem a face lisa. As paredes do ventrículo esquerdo, elas são mais espessas que a do ventrículo direito, né? Então a gente nota que o ventrículo direito, parede bem fininha, o ventrículo esquerdo, olha a espessura, né? Porque ele tem que bombear sangue para todo o corpo. E a via de saída do ventrículo esquerdo é a válvula aórtica. Nesse caso, ele não tem infundíbulo completo, né? Então não tem músculo em toda a circunferência da válvula aórtica, mas tem uma outra coisa que é importante, que é essa continuidade fibrosa mitro-aórtica, que é isso daqui, que é uma continuação mesmo. Noto que o folheto anterior da válvula mitral ele está em continuidade com os folhetos coronarianos, não coronarianos e coronariano esquerdo da válvula mitral, da válvula aórtica. Então, a válvula aórtica ela está numa posição central no coração, como eu já falei, não tem também não tem anel verdadeiro, tem os 3 folhetos, coronariano esquerdo, coronariano direito e não coronariano. A região, né, delimitada entre os folhetos e a parede da aorta é chamada de seio de Valsalva, e ela vai estar localizada posterior e à direita da válvula pulmonar. Com as imagens vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então aqui, mostrando que ela fica bem central no coração, né? Pelo diagrama aqui, pelas setas, então ela vai estar posterior, né? Atrás da válvula pulmonar e à direita, né? A válvula pulmonar está aqui, a válvula aórtica está aqui. Então ela está localizada mais à direita e posteriormente. Mostrando os 3 folhetos, né? Coronariano esquerdo, coronariano direito e não coronariano, e essa região entre a parede da aorta e o folheto, que é chamado de seio de Valsalva. A gente tem 3 folhetos, vão ter 3 seios também. Os septos cardíacos, né? O septo interatrial, ele é composto pela fossa oval, né? E uma pequena área ao redor. Então, é basicamente isso daqui. Então, é importante para o cirurgião que se ele tiver que abrir uma comunicação interatrial, ele tem que se restringir a essa área. Se ele for muito para baixo ou muito para cima, ele for cortar, ele vai, em vez de comunicar o átrio direito com o átrio esquerdo, ele vai sair do coração. Então, ele tem que se restringir a essa pequena área, né, localizada na fossa oval e um pouquinho acima e abaixo. O septo ventricular. A maior parte dele é muscular, mas também tem o septo membranoso, que vai separar a via de saída do ventrículo esquerdo, né, do ventrículo direito e do átrio direito. Então, é isso daqui, o septo muscular e o septo membranoso. E também a gente tem um septo atrioventricular, né, que vai estar localizado entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Então, a porção superior desse septo ele é membranosa, a inferior é muscular, e ele ocorre por aquele desnível das válvulas tricúspide, que fica mais perto da base, do ápice do coração, do que a válvula mitral, né? E qual que é a importância desse septo atrioventricular? Também é um ponto de referência para nó atrioventricular, assim como eu tinha falado do triângulo de Koch, né? Então, é importante o cirurgião conseguir identificar bem essa localização para não causar lesão do nó atrioventricular.
Então, aqui nesse desenho dá para a gente ter uma noção do que é isso. Então, está aqui o septo átrio ventricular, que ele vai conectar, separar o ventrículo esquerdo do átrio direito. Então, se a gente introduzir uma agulha, por exemplo, aqui nessa porção do átrio, a gente não vai cair no átrio esquerdo, a gente vai cair no ventrículo esquerdo. E aqui é uma foto dessa região, né? Então, o átrio direito, aqui está a válvula mitral, então abaixo dela é o ventrículo esquerdo, né? Então, mostrando essa comunicação do átrio direito, comunicação não, essa região que fica entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo, que é causado pelo desnivelamento das válvulas, né? Então, a válvula tricúspide está aqui, mais perto do ápice, e a válvula mitral está aqui, mais perto da base do coração. A aorta, né? Assim como a válvula aórtica, também ela vai ocupar uma posição central no coração. A porção ascendente dela é localizada à direita do tronco pulmonar. O arco aórtico, ele é após a emergência do tronco braquicefálico, e a porção descendente, né, é a área que localizada após o istmo aórtico e vai estar à esquerda da coluna vertebral, que nas imagens fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, a aorta, assim como a válvula aórtica, está bem central no coração. A porção ascendente dela vai estar à direita do tronco pulmonar. Esse daqui é o tronco braquicefálico, então daqui para frente vai ser arco aórtico, né? E aqui na outra foto, então, porção ascendente, o tronco braquicefálico está aqui, aqui é o arco aórtico, e essa região aqui é o istmo aórtico, que é depois da subclave esquerda, no local de origem do canal arterial, né? Então, daqui para frente vai ser a aorta descendente. Então, a aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. E essa porção está obrigatoriamente à esquerda da coluna vertebral. Uma outra imagem só para caracterizar as três porções da aorta. Então, a aorta ascendente, à direita do tronco pulmonar, depois do tronco braquicefálico, arco aórtico, e depois, nessa região aqui, onde é a subclave esquerda, e onde tem o canal arterial, que é o istmo aórtico, daqui para frente, a aorta descendente. O tronco pulmonar. Então, se a aorta ela é posterior à direita, então o tronco pulmonar é anterior à esquerda, né? A artéria pulmonar direita, ela forma um ângulo de aproximadamente 90 graus com o tronco pulmonar, e ela tem o ramo pulmonar superior, ele ainda é localizado dentro do pericárdio. Por que eu chamei a atenção disso daqui? Vocês vão ver que quando o cirurgião ele for realizar um Blalock, né, um shunt sistêmico pulmonar, por toractomia, então sem abrir o externo do paciente, a preferência dele vai ser fazer à esquerda. Por quê? Porque como a pulmonar direita ela já vai se ramificar dentro do saco pericárdico, o cirurgião corre o risco de colocar um tubo, né, fazer a anastomose do tubo apenas em um ramo e não na artéria pulmonar verdadeira, né, no ramo principal dela. Então, porque ele se ramifica antes. Então, a preferência vai ser por fazer na artéria pulmonar esquerda, que é como se fosse uma continuação anatômica do tronco pulmonar. Isso daqui na imagem fica mais fácil de saber. Então, aqui está o tronco pulmonar. Notem que ele como se ele continuasse mesmo com a artéria pulmonar esquerda, com uma pequena angulação aqui. E a artéria pulmonar direita é como se ela tivesse sido encaixada, formando esse ângulo praticamente reto com o tronco pulmonar. Então, e aquilo que eu tinha falado do ramo o superior dessa artéria pulmonar direita, ele está dentro, ele já se ramifica dentro do saco pericárdico. Então, corre o risco do cirurgião, em vez de colocar
o tubo na artéria principal mesmo, ele colocar apenas um ramo e aí o fluxo não vai ficar adequado, né? Uma outra imagem, como se fosse um corte de uma tomografia, então o tronco pulmonar está aqui, então, praticamente se continua com a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, ela está como se fosse encaixada nesse tronco pulmonar, né? Veia braquicefálica esquerda, a famosa veia inominada, né? Ela vai fazer a drenagem venosa das veias jugular e subclave esquerda. Então, ela está aqui. É essa veia que a gente encontra logo que a gente abre o tórax do paciente. O timo vai estar localizado nessa região, mas se a gente dissecar ou ressecar uma das partes um dos lobos do timo, a gente já vai encontrar essa veia inominada, que vai trazer o sangue da jugular e da subclave direita para dentro do coração. Ela vai desembocar, né, junto com a jugular e subclávia direita, formando a veia cava superior, né? Aqui uma outra imagem mais bem dissecada. Então, só para anotar, essa veia importante aqui, que é a junção da jugular esquerda com a subclávia esquerda. Então, uma outra foto, né? Então, essa veia enominada, né? Jugular esquerda com subclave esquerda, elas se juntam e formam a veia inominada, que se junta com a jugular direita e a subclave direita para formar a veia cava superior e chegar no coração. E um esqueminha só para gravar bem, né? Então, jugular esquerda com subclave esquerda formam a veia inominada, que vai se juntar aqui com a jugular direita, subclave esquerda e subclave direita para formar a veia cava superior. Sobre as coronárias. Então, elas vão se originar naquele seio de Valsalva, que é a região entre o folheto da válvula aórtica e a parede, né, da válvula aórtica, né? Então, vão se originar nos seios direito e esquerdo. Elas são divididas em 3 porções, isso daqui normalmente é mais útil, digamos, para o adulto, quando ele vai fazer uma cineangiocoronariografia, que vai mostrar onde que está localizada as placas, né? Mas é importante para gravar, até porque se alguém traz algum exame para vocês darem uma olhada, né? Então, ela tem 3 porções. Porção proximal é da origem dela até ter o primeiro ramo, a porção média do primeiro ao último ramo e a porção distal depois do último ramo. Então, aqui, então, a porção proximal, a hora que ela ramifica, aqui já vai ser a porção média e lá mais no ápice do coração, a porção distal. Então, a coronária direita se origina no seio de Valsalva direito, coronária esquerda no seio de Valsalva esquerda. Isso daqui é importante, dominância coronariana, né? O que caracteriza se a coronária direita ou esquerda que ela é dominante? É quem dá origem, né, ao ramo descendente posterior. Não tem relação com o tamanho ou com a importância da coronária, né? Então, em 80 a 85% dos casos, a dominância é direita, né? De 8 a 10% dominância esquerda, e ela é balanceada, né? Então, esse ramo descendente posterior é uma junção das duas, da coronária direita com a esquerda, em 5 a 7%. Por que eu coloquei que não tem importância com tamanho ou importância? Né? Porque normalmente a coronária esquerda ela é maior e digamos, mais importante, porque ela que vai fazer a irrigação do ventrículo esquerdo, né? Que é o motorzinho do coração, digamos assim. Tá? Então, aqui só um esqueminha para vocês entenderem: coronária esquerda, coronária direita. Então, porção proximal,
porção média do primeiro até o último ramo, porção distal, né? É isso. Aqui, ali é uma visão anterior do coração, aqui é uma visão posterior do coração, né? A coronária direita, ela vai irrigar toda a parede livre do ventrículo direito, né? O terço posterior do septo e a parede inferior do VE e todo o átrio direito. Tem alguns ramos que eu chamei a atenção, né? O ramo do cone, que é o que vai se dirigir para a via de saída do ventrículo direito, porção anterior, logo abaixo da válvula pulmonar, né? As artérias do nó sinusal e nó atrioventricular. Então, se tiver algum infarto, alguma lesão de coronária direita, provavelmente vai ter alguma alteração de ritmo do coração, né? Os ramos ventriculares direito e o descendente posterior e ventricular posterior. Chamei atenção para o descendente posterior, porque a dominância é direita na grande maioria dos casos, né? Então, o esqueminha da coronária direita, o ramo do nó sinusal, do nó atrioventricular e a descendente posterior. Coronária esquerda, né? Ela vai irrigar todo o átrio esquerdo, os 2/3 anteriores do septo interventricular, margem esquerda e parede livre do VD e a parede anterior e lateral do VE. Então, ela vai irrigar uma área muito maior do coração, né? E os principais ramos dela, descendente anterior, né, que vai ter os ramos diagonais e septais, a circunflexa, os ramos que vai dar origem aos ramos marginais, e quando, em vez de bifurcar, ela tiver uma trifurcação, que vai ter a origem essa artéria diagonalis, que ela vai estar localizada na bissetriz entre a DA e a CX, né? Bem no meio do ângulo entre essas duas aqui. Se tiver uma terceira, ela é chamada de diagonalis, né? Então, tá aqui, coronária esquerda, ramo descendente anterior com suas marginais e as septais, e a circunflexa com seus ramos marginais. A drenagem venosa do coração, ela é feita principalmente, né, pelo seio venoso, que ele vai receber o sangue da grande, da média e das pequenas veias cardíacas e vai desembocar no seio coronário, mas também tem as veias de Tebésius, que vão drenar diretamente para o ventrículo direito e para o átrio direito, né, tem pouca importância, e tem as veias cardíacas direitas também, né? Mas o mais importante, né, é aqui que vai a junção da veia cardíaca pequena, média e a grande, que vão chegar e desembocar o sangue através do seio coronário. Aqui um outro esquema, veia cardíaca, grande veia cardíaca, pequena veia cardíaca, né, que vão se juntar, né, formando o seio coronário. O esqueleto fibroso do coração, né? É uma estrutura fibrosa localizada mais para a base do coração, que compreende, formado pelos anéis das válvulas AV, né? Então válvula tricúspide e válvula mitral, e os 2 trígonos fibrosos. Tem o corpo fibroso central, que é formado pelo trígono direito e o septo membranoso, é o local onde vai ter o feixe de condução, ele vai passar do átrio para os ventrículos, né? E o trígono esquerdo é localizado perto daquela continuidade fibrosa mitro-aórtica, né? A função desse esqueleto fibroso, ele dá sustentação, né? Então está inseridas as fibras musculares nesse esqueleto fibroso, e ele faz um isolamento elétrico entre os átrios e os ventrículos também.
para ter essa diferença no tempo de contração, né? Então, esse daqui é o esqueleto fibroso, né? Corpo fibroso central, trígono fibroso esquerdo, trígono fibroso direito vai estar localizado por aqui. Importante, sistema de condução elétrica. Então, eles são células musculares especializadas, né, e podem ter alterações em algumas malformações congênitas. É composto pelo nó sinusal, que é o marca-passo cardíaco, e está localizado na transição da cava superior com o átrio direito, né? Como eu tinha dito lá, não tem um tecido especializado para levar o estímulo do nó sinusal até o nó atrioventricular. Tem algumas vias preferenciais, né? As principais elas cruzam pela crista terminalis. Então, está aqui o nó sinusal, um esqueminha, na junção da cava superior com o átrio, as vias, né, preferenciais de transmissão do estímulo até o nó atrioventricular, que ele vai fazer um retardo do estímulo cardíaco, tem o formato de semilua e é aquele que está localizado no vértice superior do triângulo de Koch. Então, lembrando, triângulo de Koch, tendão de Todaro, seio coronário, folheto septal da válvula tricúspide, no vértice superior está localizado o nó atrioventricular, né? Depois do nó atrioventricular tem o feixe de His, aquele que vai penetrar naquele corpo fibroso central para levar o estímulo para os ventrículos, né? Aí depois ele vai se ramificar em um ramo esquerdo primeiro e depois o ramo direito, e ele vai emergir na base da trabécula septo-marginal, né? Então, novamente o esquema. Nó sinusal, as vias de transmissão até o nó atrioventricular, o feixe de His, que vai levar o estímulo dos átrios para o ventrículo, então ele penetra no corpo fibroso central, se ramifica primeiro em ramo esquerdo e depois em ramo direito, que ele vai emergir aqui na trabécula septo-marginal. Novamente, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, passa para os ventrículos, primeiro ramo esquerdo, depois o ramo direito. Depois dos ramos direito e esquerdo, vem as fibras de Purkinje, né, que são esse tecido localizado mais na periferia, e ele vai transmitir o estímulo para as células contráteis mesmo, que estão nos ápices ventriculares. Lembrando que a contração ventricular ela é sempre do ápice para a base cardíaca, para ter a melhor dinâmica e ejetar a quantidade maior possível de sangue, né? Novamente, um esqueminha para gravar bem isso daqui. Nó sinusal, as vias de transmissão até o nó atrioventricular, o feixe de His penetra no corpo fibroso central, vai dar origem ao ramo esquerdo, ao ramo direito, eles vão chegar até a periferia com as fibras de Purkinje para transmitir o estímulo para as células contráteis do miocárdio. É isso, essas daqui foram as referências bibliográficas que eu utilizei, né? O livro do Kirkland, o livro do Dr. Ulisses, esse site aqui, o Dr. Carlos, que apresentou para a gente o IPCCC, né, aqui International Society, nomenclatura de cardiopatia congênita, né? E o livro do Atlas do Yokoshi também. Sigam nossas redes sociais do CardioPed Brasil, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Muito obrigado.